Bom dia, sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023. E sexta-feira lembra live do Centro Espírita Caminho da Luz e do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena, toda sexta às 19h50. E nessa sexta estamos recebendo Sandra Mara Mafra, a criadora do Tia Sassá e Chico Xavier, e vamos ter também a participação especial de Aline Cristina, ambas lá de São Paulo, no interior paulista. O tema é a própria Tia Sassá e Chico Xavier. Vamos conhecer esse rico trabalho, esses 100 episódios, não vão dar para a gente ver os 100 episódios, mas vamos ter uma noção de alguns episódios da Tia Sassá e Chico Xavier, pois esse trabalho é muito útil para a evangelização e para o evangelho no lar, para as famílias que tenham crianças. Então, não deixe de conhecer esse trabalho. E vamos também, mais uma vez, refletir com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita. Já estamos na quarta parte, a última parte, que fala das esperanças e consolações, que depois Kardec desenvolveu mais no livro O Céu e Inferno. Capítulo 1, das penas e gozos terrestres, item felicidade e infelicidade relativas. Pergunta 927. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Responde os espíritos superiores. Verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre a falta do necessário, a vida e a saúde do corpo. Então, fugiu do que é necessário e do que é relativo à saúde, só somos infelizes se quisermos, porque temos todas as possibilidades para buscar a felicidade nessas condições. Todavia, pode acontecer, prossegue ele na resposta, que essa privação seja de sua culpa, isto é, seja uma consequência de uma atitude sua em outras vidas, caso em que só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. E pode ser em ambas as situações, né? Pode ser, se você está passando por aquilo, é porque você tem responsabilidade sobre isso. Então, em alguma vida, se não foi nessa presente, pode ter certeza que numa vida passada você agiu de forma equivocada que gerou aquela consequência. Independente disso, se alguém está lhe causando isso agora nessa existência, esse alguém também está assumindo, vai assumir as consequências dessa atitude equivocada. A lei divina aproveita tudo. Ninguém de nós reencarna para fazer o mal. Mas caso optamos por fazer o mal, esse mal é utilizado para resgate daqueles em que necessitam daquelas consequências para poder aprender e não fazer mais. E aí a vida segue o seu curso. Então a lei divina, a contabilidade da justiça divina é perfeita. Nada passa em vão. Pergunta 928. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo, correto? Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. Então, será que os nossos males é porque a gente tem vocação para um caminho que insiste em seguir outro? Assim é de fato, responde os espíritos, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Então, muitas das vezes, os pais, que é uma preocupação natural com o futuro dos filhos, querem que os filhos escolham aquelas profissões que são mais rentáveis financeiramente.
e nem sempre aquele espírito tem uma tendência para aquela profissão. Então, não é bom você insistir, é bom, você o auxiliar, o ampará-lo, mas deixar ele seguir o que ele realmente deseja. E, como ele diz, se você insistir, você vai responder por essa, consequência, pois você foi um dos que contribuiu para que ele fosse, tivesse insucesso naquela existência. Aí tem a sua pergunta A: achareis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos? Tamancos era um calçado, né, que é muito utilizado antigamente, onde as pessoas era um calçado muito simples, era um pedaço de madeira, assim, com pouco trabalho e com mais alça que serviam de calçado. E tinha uma durabilidade grande, por isso é que ele era muito utilizado. Então, mas era uma coisa, assim, bem corriqueira. E aí ele diz: "Pô, então quer dizer que uma pessoa de alta sociedade, o filho vai fabricar tamanco, por exemplo, para que isso tivesse aptidão?" Aí ele responde: "Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências." Então ele diz aqui para gente que nós temos que sair dos extremos. Toda vez que nós vamos para os extremos, nós, cometemos erros. Então nós temos que estar atento para estarmos buscando sempre o equilíbrio. Então, influenciar naquilo que for possível, mas não exagerar naquela influência, procurar apoiar as decisões dos nossos filhos, também, se for alguma coisa muito equivocada, também não ir para esse caminho. Então é buscar o equilíbrio, dosando a nossa participação. E ele diz: "Porque haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fabricar outra coisa." Quer dizer, se a tendência dele é fabricar, não necessariamente o tamanco, pode fabricar carros, pode fabricar muitas coisas. Então cada coisa de acordo com suas possibilidades, né. Se ele fosse um filho de uma pessoa com poucos recursos, talvez fabricar tamanco seria o melhor caminho. Mas se ele for uma pessoa, né, filho de uma família que tenha muitos recursos, ele pode fabricar coisas que tenha mais investimentos, investimentos maiores, mas ambos estão fabricando. Então, é uma tendência, né. Então vamos ter equilíbrio. Aí ele continua na resposta: "Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Seja qual for a atividade, você pode ser útil, desde que você não faça da maneira incorreta. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, e etc." Então, é preferível você escolher a profissão que você tem mais tendência a ser feliz, do que você, ter grandes recursos e ser infeliz durante aquela atividade. E isso, né, é altamente negativo, porque tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Para fazer bem feito, tem que fazer com amor. Aí tem uma nota de Kardec: "No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepções. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio sobrevindo a tudo isso impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostre, ou melhor, ele mostra o suicídio como remédio para escapar ao que lhe figura humilhação. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais teria deixado apanhar desprevenido." Então, nós temos que ter uma educação sem preconceito, uma educação baseada na lei do amor, e aí essas coisas não irão acontecer. Porque não existe a profissão que seja humilhante, não. Toda profissão tem a sua utilidade. E
toda ela, quando é feita com amor, ela dá uma satisfação imensa para aquele que faz e é muito útil para aqueles que dependem dela. Então nós temos que ter consciência disso, quebrar os orgulhos, quebrar os preconceitos e buscar aquilo que mais desejamos fazer, e fazer com toda a dedicação, com todo o amor, assim como tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. E mais uma vez agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, pedimos o amparo e a proteção para toda a humanidade. Convidamos para os nossos estudos online, em parceria Caminho da Luz de Alma, todas as segundas às 19h30, O Céu, o Inferno e a Gênesis, cada semana um livro. Às terças, 20 horas, Diálogo com as Sombras, e às quintas, 17h30, O Despertar do Espírito. Para participar é só clicar no link. E o link você pode solicitar a ambas as instituições através dos contatos que estão aqui na tela. Convidamos para as nossas reuniões presenciais, o GEALME, Rua dos Diamantes, 1497, Rocha Miranda, terça-feira, 14h30, Estudo do Evangelho, quarta-feira, às 19 horas, Explanação do Evangelho e Passes, então não deixe de participar. O A Caminho da Luz, que fica na Rua Jurucê, 164 Colégio, ambos na cidade do Rio de Janeiro. Estudo do Livro dos Espíritos de Paz, às terças-feiras, 19h30. Quinta-feira, às 8h30, tem o estudo do Livro dos Espíritos. Quem quiser pode também fazer o estudo do Livro dos Médiuns, pois tem dois horários, um seguido ao outro. Domingo, às 9 horas, Evangelho em Família, segundo o Espiritismo. Não deixe de participar se você é aqui da cidade do Rio de Janeiro ou dos municípios próximos, pois é muito importante a nossa participação e a Casa Espírita tem todo um envolvimento que muito nos ajuda. E assim, mais uma vez, agradecemos e que amanhã possamos dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos. E não esqueça, toda sexta, nossa live interativa às 19h50.